nosso último episódio da nossa quarta temporada do podcast de Gênesis Apocalipse nos Negócios, empreendedorismo de A a Z. Meu convidado de hoje foi escolhido a dedo e não foi por acaso. Mas antes disso, eu quero lembrar que esse podcast é um oferecimento da Megaluz Negócios, empresa de RH estratégico que te ajuda a colocar a pessoa certa no lugar certo, a treinar a tua liderança, a implantar processos para que você, empreendedor, tenha mais lucro e liberdade. Lembrando também, ó, hoje eu tô de não é sobre dinheiro, é sobre destino, QR Code se você quer ter acesso às nossas camisetas e comprar esse movimento na rua, tá com a gente, porque tem feito bastante diferença, né? A gente viver a missão, o propósito, vocês vão perceber que é um padrão de todos os entrevistados, o quão forte isso bate no ser humano, faz com que a pessoa tenha mais resultados. E hoje eu tô com uma pessoa aqui que tem 40 anos de experiência, tem muito para ensinar. Já foi CEO, já passou por várias diretorias de empresas de diversos segmentos, multinacionais, e hoje ele é conselheiro e turnaround. Falei certo? Flávio Ítavo. Falou certinho, tá absolutamente correto. Flávio, conta pra gente o que é turnaround, até para já as pessoas entenderem sobre o que a gente vai falar hoje. Turnaround é aquela atividade e, ao mesmo tempo, o profissional que faz a atividade, então só tem uma palavra, turnaround, que entra nas empresas que estão em crise, em extrema crise, aquelas empresas que estão pré-falimentares, e ele inverte o curso, ele vira ao redor aquela situação. Então é um cara, é meio que um bacia das almas, um cara que recupera coisas que são muito difíceis de recuperar. Nós não estamos nem falando aqui de uma empresa, ela teve uma crise, piorou, não, não. Estamos falando daquelas empresas que já pediram recuperação judicial, estão próximas a pedir recuperação judicial, estão quase falidas. É nesse caso aí que você chama um turnaround. Ou seja, o Flávio está aqui para te mostrar que ainda existe esperança. Ele Total. tem muitos cases de recuperação, de mudar completamente a curva de destino das empresas. E eu queria que você começasse com Gênesis, que é a criação, até para contar como é que tudo começou dentro na tua vida, né, no mercado de trabalho, considerando um pouco da tua experiência até chegar como turnaround de conselheiro hoje. Moleque do interior, família simples, consegui um intercâmbio, fui para os Estados Unidos, estudei pra caramba, voltei para cá e consegui entrar numa firma de auditoria. Passei 6 anos nessa firma de auditoria, na KPMG, uma baita firma. E depois fui passando por várias diretorias. Comecei dentro da área financeira e fui passando, fui crescendo dentro do segmento. Eu cheguei a CEO com 30 anos. Eu era que se chamava na época de gerente de uma unidade de negócio, mas se comandava o negócio como um todo. Então eu cheguei muito cedo, né, numa firma multinacional, e daí para frente eu continuei andando nesse rumo, trocando de empresas mais algumas vezes, até que em 2006, eu entrei numa ONG, na época uma ONG que se chamava Tech, hoje se chama Vistage, e um coach que eu tinha lá, um dia virou e falou para mim: "Você percebeu que isso é um turnaround?" E eu virei e falei: "A hora que eu entender o que é um turnaround, posso até confirmar." E fui pesquisar e percebi que realmente tinha algumas coisas a ver. Comecei No começo foi difícil, porque é um ramo muito específico, né. A gente fala bastante que assim: "Ah, ó, dá para você navegar o Mississippi inteiro." Não dá, na verdade, quando você navega o Mississippi, tem um cara que se especializa num pedaço, porque é um rio cheio de lugares muito rasos. Então, o cara se especializa em navegar aqueles 3 quilômetros ali. Aí o navio deixa ele na borda, sobe outro que vai navegar os próximos 10, aí sobe outro que vai navegar os próximos 15. O turnaround ele está muito específico naquela situação onde a empresa quase quebrou, mas ela não quebrou. E aí ele entra lá com uma série de Mas, ferramentas tipo, muito vai diferentes. quebrar se não fizer nada. Ah, eu já entrei numa firma que 14 dias depois que eu entrei, ela pediram a falência dela.
Tá. 14 dias. Não dá tempo de se fazer nada, né? E aí? Ah, aí tem um monte de ferramentas que a gente começa a aplicar. Eu falo que a gente é mais ou menos que nem paraquedista na guerra. Jogam um cara lá no meio do problema e falam para ele, ó, resolve aí. E é mais ou menos o que a gente faz. Não é assim tão simples, mas também não é muito complicado. Para te falar a verdade, não tem nenhuma ferramenta que eu utilize que você não aprenda intuitivamente. Todas as ferramentas são intuitivas. O que muda muito é o tempo da bola. Então, o tempo na qual eu vou tomando as ações é muito diferente, né? Então, o pessoal, o exemplo que eu uso bastante também é, ó, quadra de grama e quadra de saibro. A quadra de saibro é mais lenta, acabou. A quadra de grama é muito rápida. Se você é um cara muito bom em quadra de grama, tudo bem. Mas se você é um cara de quadra de saibro e entra para jogar na grama, velho, é que nem quando você está acostumado a jogar futebol com bola de capotão murcho. É lento o jogo. É lento. Bola de meia, é lento o jogo. Aí você pega lá aqueles profissionais que o cara molha a grama para a bola correr mais rápido. Ali é pro. E assim, o tempo das coisas é muito rápido nessa etapa final da empresa. Se você não reagir muito rápido a uma série de coisas, a empresa quebra. A empresa quebra. E quando a empresa quebra, aí entra na questão do meu propósito, né? Não é só o acionista que perde. O acionista perde, o dono da empresa perde. Perde mais do que os outros? Perde mais do que os outros, ele investiu mais do que os outros. Mas e aqueles 1.500 funcionários que estavam lá na empresa? Eles perdem. E aí, quando a empresa quebrou, eles não só perdem, eles perdem e não recebem. Ficam um tempão para receber. Então, isso aí é uma desgraceira. É um fim de mundo. Então, se você tem maneiras de evitar isso, ou de colocar isso numa cadência mais certa, tem que fazer, né? Eu acho assim que aqueles a quem foi dado essa possibilidade, alguns deles vão tomar como propósito, né? Eu tomo isso como propósito. Já tive essa crítica muitas vezes. Já tive essa crítica muitas vezes. Pô, você está aí para salvar o acionista. Não, eu estou lá para salvar o acionista. Está tudo certo. Mas se eu salvar o acionista, adivinha? O troco é salvar você também. O funcionário que está lá dentro, ele também vai ser salvo. Porque ó, se você já foi demitido de uma empresa que faliu, o bagulho é complicado. Para usar um termo bem, Sim, sim. bem normal, é bem complicado. Né? Já vi gente ficar 5, 6 anos esperando para receber. Aí, para quem é o trabalhador que depende do salário, isso aí muda a vida do cara, né? Você acaba com a vida de um sujeito nessa situação. O documento fica preso. Já vi gente que o documento ficou preso na firma, estava lá, fecharam a firma, fecharam a porta, o cara sumiu. Ele fica sem a carteira de trabalho. Olha o fim do mundo. Hoje ainda tem carteira digital, nos últimos poucos anos aí, dá para você recuperar. Mas é aquele cara que trabalhou 30 anos numa empresa. A carteira profissional dele ficou preso lá dentro. Como é que ele prova que ele trabalhou 30 anos? É, é um suador, não é? Então eu trabalho com esse propósito, né? Eu estou aqui para ajudar os acionistas, mas estou para ajudar mais os funcionários, né? E me encaixei bem nesse negócio aí. Até hoje eu já fiz 9 empresas. E essas 9 empresas, elas estão todas vivas. Ah, você não chegou a passar essa que você falou que em 14 dias decretou falência, você conseguiu recuperar? Conseguimos, com certeza. Ela não decretou, pediram a falência dela. Tá. E nós Ah, é porque conseguimos depois o decreto recuperar. Não, ok, aí não, foi não, pra não, não, RJ, não. seria isso? Fomos, entramos em Tá, aí você teve o RJ, tempo. tive um tempo, defendemos a situação de falência, foi uma defesa, e aí não é só a defesa sobre aquilo que aconteceu. Por exemplo, boa parte das vezes tem toda razão. Você colocou um título lá, ela não pagou o título. Se você executar o título, mais cedo ou mais tarde, um juiz pode dar a falência da empresa. Já vi juízes darem falência de empresa por muito pouco valor. E aí você tem que ir lá, juntar um bando de advogados. Outra, turnaround não é sozinho, hein? Não é sozinho. A gente não faz nada sozinho. Pensar a estratégia e pensar o como vai ser feito e o que tem que ser feito, pode ser sozinho. Mas eu trabalho geralmente com uma equipe bastante numerosa, 2, 3 advogados, um controller, um controle de caixa. Eu
costumo também trazer o pessoal para fazer um suporte das vendas, fazer o suporte de marketing, de comunicação, porque toda essa parte aí, ela, se a empresa tem, a gente aproveita. Então, eu sou bastante conhecido por aproveitar as pessoas que estão lá. Mas às vezes a empresa não tem. Às vezes o fator de ter levado ela àquela situação é não ter alguns profissionais qualificados que deveria ter. É até uma pergunta que eu ia fazer, como é que ela vai ter estrutura financeira para manter também, Então, às já que ela vezes não não é o de manter, mas sem dúvida nenhuma você precisa colocá-la numa cadência de operar, porque a empresa que não opera morre. não, eu falo quando você: "Ah, preciso de ajuda", aí traz você como turnaround, aí você vem com toda a sua equipe, você tá falando agora várias marketing, A e equipe aí como é que se faz para agregar esse investimento? isso. Aí funciona mais ou menos assim. A gente trabalha numa parcela de risco muito alta. Então, boa parte daquilo que eu ganho vem no sucesso. A maior parte das empresas não teria dinheiro ali naquele momento para arcar com o meu custo integral. Eles têm que arcar com um pedaço do custo, que senão eu também tenho o meu dia a dia para Sim, tocar, eles têm que arcar com essa parte, mas é uma parte bem menor. entendi. O profissional dessa natureza, ele está acostumado a arcar com uma parte grande de risco, né? Aqueles profissionais que vêm junto, vêm mais ou menos na mesma condição, né? E quando você usa os que estão lá, aí fica mais fácil ainda. Quando você tem uma equipe que você pode reaproveitar lá dentro, Aí eles já estão aí dentro eles do já estão negócio, dentro já do estão na negócio, já estão folha, dentro do ok, já estão curso e no já estão custo, dentro perfeito. do andar da Agora eu carruagem. entendi, mas eu É, fiquei com essa curiosidade, porque agrega valor e esse valor custa. E custa a muito. empresa está caindo, como se faz? É. Né, tá. Às vezes significa ter que entrar, já entrei em empresas que ficamos 3, 4 meses sem receber nada. Então você escolhe também a empresa que você vai topar fazer algo desse Quando tipo, as né. pessoas falam para mim que eu sou um bom turnaround, que eu fiz 9, 10 recuperações e deu tudo certo, até hoje não perdi nenhuma empresa, eu costumo falar, e é verdade, eu não sou bom turnaround. Eu sou mais ou menos turnaround. Agora, eu sou excelente em escolher a empresa que eu vou recuperar. Eu não sou nem médio. Então, na minha média, eu pego mais ou menos 10 empresas, eu analiso 10 empresas para pegar uma. Ver que vale a pena, né. Aquela lá é a que reúne as condições. Tem algumas dessas 10 que é só uma questão de ir lá 3 dias e falar para o cara: "Ó, respira fundo, respira fundo". A 90% das vezes, vou acertar aqui, né, uns 40% das vezes, as pessoas entram em pânico, os gestores entram em pânico com sinais muito difusos de crise. Então, tem gente que no primeiro protesto acha que agora desabou o mundo. E não é verdade, não é verdade. É uma situação gravíssima? É. Mas é que nem o ser humano. Ele tem doenças gravíssimas? Gravíssimas. Tem que falar que é gravíssimo? Tem que entender que é gravíssimo. Dá para recuperar? Boa parte das vezes dá para recuperar. O mundo está com 8 bilhões de pessoas aí, porque a gente aprendeu a recuperar coisas que 50 anos atrás todo mundo morria, né. Tive um tio-avô que morreu de uma espinha no nariz, infeccionou, não tinha antibiótico, morreu. Hoje você fala e fala assim: "Mas espera aí, faz sentido?". Não, não faz. Boa parte das empresas acontece a mesma coisa, Bruno. As empresas se apresentam, às vezes, por exemplo, se apresentam muito para mim, quando você vai analisar o caso, você fala assim: "Espera aí, velho, não vamos fazer do remédio um veneno. Vamos dosar essa situação, e você precisa fazer A, B, C, D, vai atrás desses profissionais aqui, vai atrás dessa situação aqui que você vai resolver". Mas não é o caso para um turnaround. Agora, as empresas têm uma dificuldade muito grande em entender o que é crise, né? E aí a gente pode rapidamente entender aqui, ou dividir com as pessoas aqui,
o que que é uma situação de crise. Mas boa parte das vezes eles entendem diferente. Estão vendo um sinal de que as coisas estão andando muito mal, então: "Ah, eu fui protestado", é um sinal de que está andando muito mal. "Ah, eu não estou conseguindo pagar minhas contas", é um sinal de que está andando muito mal. O motivo desse aí precisa ser estudado. Às vezes você chega no motivo 5 minutos antes daquilo acontecer, e aí você descobre: "Puxa vida, ó, não estou fazendo X, Y, Z, e isso aí está me levando a essa condição. Se você fizer X, Y, Z, que é uma coisa fácil de fazer, você vai corrigir essa situação". Então isso acontece bastante. A gente é muito consultado por crises que são meio pseudo-crises, elas não são de verdade. Por outro lado, a maior parte das vezes, quando eu sou consultado sobre crises muito graves, o problema que acontece é o timing da crise. Se a pessoa tivesse me consultado 3 meses antes, ela não teria aquela crise daquele tamanho. Porque daí aconteceu o quê? Ela não prestou atenção no sinal, ou ela viu o sinal, ou ela foi protestada a primeira vez, e ela, em vez de procurar ajuda e tentar entender, respirar fundo e falar: "Espera aí, que eu preciso para me ajudar aqui?", ela continuou no mesmo curso. O investidor, ele é resiliente. Para ter sucesso como investidor, para ter sucesso como empreendedor no Brasil, você precisa ser resiliente. E isso aí tem um ponto muito forte, que é o eu passo por diversas dificuldades, eu tomo pasada na cabeça, mas eu continuo andando. Eu levanto, chacoalho a poeira e vou de novo. O importante é entender que hora é para levantar, só chacoalhar a poeira e seguir para frente, e que hora eu, opa, aqui eu tenho que pegar ajuda. E aí fica aquele problema. O ponto forte do cara é também o maior ponto fraco dele, ou é o que expõe ele ao maior risco. Então a gente tem muito isso. No Brasil não basta você ser empreendedor, não basta. Aqui não basta. Aqui, se todo lugar do mundo empreendedor tem que matar um leão por dia, aqui o leão por dia é antes de tomar café. Você tem que matar uns 3 por dia. E se você não estiver matando 3 leão, reclama que a fila está curta. Você não está fazendo algo certo, porque aqui só dá certo quando você mata uns 3 leões por dia. Aí sim, aí você está numa cadência boa. Só que isso aí gera esse defeito. Chega uma hora que o cara toma uma mordida do leão e já fala: não foi nada". Não, às vezes mordida do leão foi alguma coisa. Tem que parar, dar uma olhada, vamos costurar, dar um pontinho, fechar esse buraco aqui que está sangrando. E isso aí se confunde muito. Então, o maior problema que eu vejo aqui, a maior parte das vezes que não tem recuperação a firma, é pelo timing. Eu poderia fazer uma analogia de uma pessoa doente, ela começa a ter os sinais da patologia, e aí ela negligencia, e aí vai ficando ruim, aí vem a febre, aí vai aumentando a dor, o tempo vai passando, tem uma hora que ela tá na UTI, aí quando ela tá na UTI ela fala assim: "Ai, agora eu vou chamar o turnaround". É que Isso você aí. não dá para esperar. A primeira vez que ela tiver uma parada cardíaca e tiverem que ressuscitar ela lá naquela cama, aí ela fala: "Ah, eu acho que eu estou pronto para o turnaround". Tá, já teria que ter visto isso antes. Isso teria, ó, às vezes eu fico, eh, a gente tem uns amigos que são turnaround também, a gente vai ser, às vezes a gente sonha com 2 semanas. Ui, tivesse me chamado 2 semanas Dava tempo de antes ter e eu mudado tudo. estava numa situação que sempre não é, porque tem algumas situações da qual você vai sair, mas vai sair com uma penalidade muito grande. Então, eu tenho uma firma que está faturando 100. Eu deixei até aquele último minuto. Eu vou recuperar aquela firma, ela vai sair, mas ela vai sair valendo 10. 3 semanas antes, se ele tivesse chamado alguém, ela ia sair valendo 80. Mas aí a coisa se E o complica. que que você acha que está por trás desse comportamento de quem está à frente do negócio? É o acreditar que vai melhorar ou é falta de gestão? Eu acho que tem uma falta de entendimento sobre: "Oi, até aqui era um machucadinho. Aqui, ó, eu já estou indo para sepsemia, tô ficando completamente infectado". Tem um momento em que isso fica claro, e fica claro para todo mundo. O problema é que a crise, vou mostrar, a crise ela vem assim, ó, tan, 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 suavemente vai decrescendo, até que chega num momento que ela faz assim, aí ela cai de uma vez.
Tá, Os últimos dias, né, de Roma, né, aquela brincadeira, os últimos dias de Roma, elas podem ser contadas em horas. tá, Então, assim, eu vou te contar de uma firma que eu entrei, que ela tinha conta em 18 bancos. Ela trabalhava no mercado que exigia essa história. Até o primeiro banco fechar o crédito dela, se passaram muitos meses. Entre o primeiro banco e o último banco cortarem completamente o crédito dela, se passaram 18 horas. É essa violência que acontece. Então, tem algumas coisas que você não pode deixar acontecer. Tem alguns elementos que você tem que impedir a qualquer custo. Porque depois que o primeiro banco corta o crédito, para o último banco cortar o crédito, vai depender do tamanho da tua linha, mas se for uma linha significativa, ele vai cortar em horas. Eles se conversam demais. O sistema financeiro brasileiro é muito desenvolvido, muito. Nosso sistema financeiro é muito mais rápido que o americano, né? É muito mais rápido. Tem uma série de coisas que a gente faz que eles não fazem. Então, às vezes as pessoas ficam achando, ah, não, lá tem. Não, não. Aqui é muito preparado. Por quê? Porque esse foi um país hiperinflacionário. A gente teve que se preparar para enfrentar a hiperinflação. Quem enfrentou a hiperinflação só está vivo porque desenvolveu muitos mecanismos de brecar as coisas que estão acontecendo errado. Então, o nosso sistema financeiro ele é muito violento. Ele é um dos grandes obstáculos que nós temos aqui para o desenvolvimento do empreendedorismo, né? Os juros são muito altos, o crédito é muito propagado, ou seja, tem muita gente sabendo do teu crédito, você entra no Bacen, em 2 minutos você fica sabendo tudo de um cara. A gente tem sistemas de controle de crédito centralizados e muito eficazes. E eles entendem qualquer linguagem. Eles pegam pelo celular, eles pegam pelo cartão, eles pegam pelo cheque, eles pegam. Então, é muito preparado. Né? Você faz uma besteira aqui agora, o teu crédito está fechado às 5 horas da tarde. Às vezes, 1 hora depois, cartão de crédito, 1 minuto depois. Avisei o cartão de crédito, segundos depois ele cancela. Então, assim, é um ambiente que, para quem não está indo bem, é muito hostil. Para se defender como ambiente, é excelente. E já nos salvou de várias crises esse negócio. Mas, para aquela pessoa que está em crise, para aquela empresa que está em crise, ele é bem complexo. e assim, quando a gente fala desse modelo, é para grandes empresas. Grandes empresas normalmente têm esse pensamento, porque o pequeno e o médio empreendedor, e tem muita gente que está ouvindo, assistindo a gente, que ele é o pequenininho. Ele não tem o tamanho das empresas que você atuou. Ele é menor, eu acredito até que o menor, às vezes, é mais fácil até fechar ou fechar o CNPJ, deixar, abrir um outro, acho que normalmente é assim que vai acontecendo, a gente vê. Isso é o que acontece muitas vezes, até porque ele tem saídas ainda, essas saídas estão se fechando rapidamente, né? Código Civil. Hoje, acionar o processo de execução está ficando muito mais rápido, então tudo isso está dificultando a vida do empreendedor, do pequeno. Mas eu defendo que o pequeno, com muito pouco esforço, pode até ser mais ágil do que o grande na tomada de decisão, quando está se falando nisso. Então, o pequeno, vou dar um passo para trás, tá, Bruna, para ver se eu deixo claro. Ó, o meio mais fácil de você sair de uma crise é não entrar. Tá. A frase é meio torta, mas ela é assim mesmo. Aí Então, eu vou ó, falar sobre medidas preventivas. isso, medidas preventivas, não entre na crise. Daí vai um montão de gente que vai falar, ah, Flávio, se fosse fácil, eu não entrava. E daí eu vou te falar assim, ó, é fácil. Fazer um sistema de detecção de crise é fácil. O que precisa você ter é o conhecimento e estar atento. Tem que ter um pouco de disciplina. Um pouco, mas é bem pouco. Então, vou te dar um exemplo. Ah, eu acompanho o meu faturamento. Ah, você acompanha o seu faturamento? Não, acompanho o meu. O empreendedor brasileiro adora acompanhar o faturamento. Aí eu viro e falo assim: você acompanha a rentabilidade? Ah, não, porque isso aí tem que vir da contabilidade. Não, dá para você ver com tranquilidade isso aí. Isso aí, no caderninho aqui, dá para acompanhar. O que você precisa ter é essa disciplina de estar acompanhando. Quando eu comprei, quanto eu estou vendendo, o que está sobrando, sobrou só no estoque e no caixa. Opa, peraí, é fácil somar essas duas contas aqui e ver se está tudo mais ou menos acertado.
Eu estou tendo lucro? Eu estou tendo lucro. Quem quebra a empresa? Ter lucro ou ter prejuízo? Nenhum dos dois. Quem quebra a empresa é o fluxo de caixa. Então, o empreendedor brasileiro tem uma preguiça enorme de colocar numa planilha de Excel o fluxo de caixa dele. Aí eu fico olhando para o meu fluxo de caixa. Você sabe quando a maior parte das empresas entra em dificuldade com o capital de giro, Bruno? Quando? Quando elas estão crescendo. Tá, Isso porque tem tem para estatística. receber, tá. E aí se Isso. empolga, esquece Se que pode ser que demora empolga. mais para entrar e tá Isso. saindo, Eu estou comprando e pagando em 20 mas dias. vai entrar Mas vai entrar e eu em estou vendendo 60. em 60 dias. Espera aí, velho. Para cada um que eu compro, eu tenho que arrumar 2,5 para colocar aqui de volta. E as pessoas não fazem essa conta. É uma conta muito simples, mas elas se recusam a fazer. A Emoção, né? emoção. E eu vou falar um negócio. Outro dia estava no conselho de uma firma, fatura 150 milhões por ano. Aí eu perguntei para o cara, cadê a tua projeção de fluxo de caixa que eu não estou achando? Ele falou, a gente só faz a da semana. Se eu só estou fazendo da semana, uma firma que vende 14 milhões por mês, 12 milhões por mês, se eu tiver um problema, eu vou ter que arrumar um montão de dinheiro em uma semana? Como funciona esse negócio de arrumar dinheiro em uma semana? Eu perguntei pro cara, conta para mim onde você está arrumando esse dinheiro, que eu também Eu quero ir vejo lá muito pegar dinheiro. empreendedor desesperado passando por É, isso. daí ele precisa do dinheiro, mas quando? Não, preciso para amanhã. Pô, peraí, amanhã? E aí você vê muito empreendedor com a ficha limpinha na empresa, que não consegue o crédito, por quê? Porque ele deixou a coisa trupicar e o banco virou e perguntou para ele, você está com um protesto aqui, não vou te ceder uma linha de crédito. Aí ele vai para onde? E vê onde ele vai pegar dinheiro? No primeiro agiota que aparecer na esquina. Tanto que a gente tem uma enormidade de agiotas aqui, enormidade. Deve ser o país com o maior número de prestamistas, né? Chama prestamista, tá? Deve ser o maior número de prestamistas do universo. Não estou brincando, não. E aí o cara pega dinheiro, uma taxa que vai conseguir pagar. Eu estou vendendo as minhas maçãs aqui, eu sou vendedor de maçã, estou vendendo as minhas maçãs com uma bela lucratividade de 25%, mas eu estou pegando dinheiro a 150% ao ano. Ué, velho, não estou entendendo. Você vende uma maçã e tem que arrumar mais duas para pagar os juros? Então, aqui tem um cuidado que tem que ser tomado, né? Vou virar empreendedor. Bacana. Vai lá no Sebrae, faz o cursinho deles. Da hora. Bom pra caramba. Faz o curso de empreendedor do Sebrae. É excelente. A jornada do empreendedor, bacana. Vai lá, faz. Eles vão te explicar o que tem. E aí, presta atenção no negócio. Presta atenção. Eu preciso ter uma demonstração de resultado. Precisa ser do contador, vou gastar com o contador. Não. Você tem que saber, comprei por tanto, vendi por tanto, sobre tanto. Tive que gastar com aluguel, tive que gastar com funcionário, sobre tanto aqui embaixo. Minha linha final está aqui. E outra coisa que eu falo para todo mundo, que daí reclamam demais comigo, que assim, os impostos são muito caros. Véi, você resolveu empreender no Brasil. O imposto é caro, mas tem muita gente que pagando todo o imposto se dá bem. Então, você tem que entender que não pagar os impostos está cada vez mais ficando um caminho impossível. Mas, de qualquer forma, não é correto isso aí. Não planeja a sua empresa em cima do que você não vai pagar de imposto. Quanto é a tua rentabilidade? 17%. Tá bom. Quanto você está deixando de pagar em imposto? 22%. Tá. Planejamento, né? Porque quando começa, você já sabe qual que é o valor que você vai pagar, não é surpresa. Não deveria ser. Não deveria Mas ser. não é, né? Não, não é. Não é Não é. surpresa. Você Não sabe, é surpresa. toda A vez gente a sabe gente qual é a chega lá e alíquota. o discurso é de muita surpresa, mas você vira e Tá. fala assim: peraí, você sabia que você ia vender maçã, maçã tem uma alíquota tal, você sabia que, né, vou vender Zilligs. Tá bom, Zilligs tem um imposto de 17%, velho. Tem que colocar na conta, né? Se você não colocar isso aí na conta, o que você está falando é, mais cedo ou mais tarde eu vou bater num problemão. E aí eu falo para todo mundo, empreender é o caminho de você
conseguir montar alguma coisa que faça sentido. Se não faz sentido, não monta. E Flávio, pensando agora nas medidas preventivas, por exemplo, uma delas é planejar com todos os custos Planejar, operacionais, e aí todos os custos já tá ali, né, e fazer um planejamento de como é que eu vou de entrada mesmo, né, de crescimento, uma projeção e trabalhar em prol daquilo. Mas eu queria que você trouxesse um pouquinho mais sobre com medidas certeza. preventivas, Medidas preventivas. que a Então gente vamos lá. o pessoal entendeu já, Coi tipo, caiu a con gerou consciência, caiu a ficha. Caiu a ficha. Mas e agora que eu já tô todo enrolado, tô devendo Antes imposto, antes antes dessa etapa, o que eu tô falo com para todo fluxo mundo: de caixa, a pessoa tá com fluxo de ca negativo, e etc e agora? tal. Ah, bom, se eu já estou dentro da crise, a primeira coisa a ser feita é Tem o dentro da crise e eu tenho o o preventivo. Então preventivo, é. vamos falar então dentro da crise e depois a gente fala o preventivo, Não, pode vamos falar ser? primeiro o preventivo e depois Então dentro tá. da crise, Então pode vamos ser? lá, Porque pode daí ser? fica Pode. Então mais vamos lá, sequência. Então tá bom. preventivo. O preventivo é assim: conheça a sua indústria. A sua indústria que eu falo é o seu mercado. Então vamos traduzir. Conheça o seu mercado. Vou abrir uma papelaria. Então, espera aí, ó. Conheça quem são os fornecedores de papel, conheça quais são os impostos do papel, conheça quem são os fornecedores de caneta, conheça quem são as outras papelarias ao redor. Estude muito o caso das papelarias. Encontre 5 papelarias que abriram e foram um sucesso e 5 papelarias que fecharam e foram um fracasso. Vai lá e estuda elas. Você tem que conhecer muito bem a sua cadeia produtiva. Por quê? Ah, eu estava numa empresa uma vez e, de repente, o principal fornecedor anunciou um aumento de 30%. Eu tinha chegado lá fazia um mês, eu falei: 30%? Nós não temos inflação. Ao longo das semanas, eu fui descobrindo que aquele 30%, ele já estava sendo avisado há um ano. Os caras já estavam avisando aquilo. Só que o que aconteceu? O meu cliente, naquela situação, não se planejava. Então, ele não estava ciente da verdade que aquilo ia acontecer de verdade. Então, ele não conhece. Adoro quando tem um cara, você fala: e como é que é a associação lá das empresas de papelaria? Não, não, eu não participo. "Ó, você não participa da associação das empresas de papelaria? Não, não participo. Não gosto dessas coisas. Ah, mas peraí, velho. Lá é onde você está pegando informação. Ah, eu não vou em jantar com os concorrentes. Ô, louco. Então vamos lá. Como é que a gente pode chamar isso? Conhecer o seu ambiente, conhecer a sua cadeia Vou produtiva. pôr conheça e participe, tá? Excelente. Conheça Conheça e e participe participe. do seu ecossistema. Exatamente. Ok. Aí, a segunda coisa que acontece sempre é, a hora que você precisar de dinheiro, você vai pegar onde? Eu vou pegar no banco. Ou pelo menos 99% de nós lembra do banco no primeiro momento. Aí eu vou falar um negócio para você. Em grande parte das vezes, quando a gente pergunta para o cara: e aí? Você vai falar com o seu gerente? O cara vira e fala: isso não é brincadeira. Eu nem conheço meu gerente. Porque estava tudo bem na firma dele. Se estava tudo bem, o banco estava ofertando dinheiro para ele. Ele nem precisava sair da cadeira dele. Agora, ele aproveitou aquele momento bom, e aí eu vou te falar como é que eu chamo isso aqui, que é cave o poço antes de sentir sede. Tá. Esse movimento é de cavar o poço antes de sentir sede. Isso aí eu tenho que fazer para todo mundo. Então, quando eu estou bem, estou pagando tudo em dia, eu tenho que conhecer meu gerente de banco, eu tenho que saber o nome da mulher dele, eu tenho que saber o nome dos filhos, eu tenho que mandar presente no dia de aniversário. Não, Tá. ué. Ok. Senão eu chego lá e ele não me conhece. Aí eu É. chego lá e falo: olha, eu me ferrei ontem e eu estou precisando hoje de 30.000 reais. Eu tinha um cara que trabalhava comigo que ele falava: se você não conhece 5 pessoas que são capazes de te emprestar o valor da folha de pagamento integral, você está com os amigos errados. E eu fiquei pensando, eu não conhecia nenhuma pessoa que pudesse É que pagar às minha vezes folha. soa interesse, né, um pouquinho, Então, mas aí daí é que só é o interesse, negócio, mas não é, Aham. não é. Eu tenho que me apresentar e me fazer confiável para aquelas pessoas. Quando é o momento de me fazer confiável? Quando eu sou confiável. E quando eu Uhum. sou confiável? Quando está indo bem. Quando está indo mal, naturalmente eu vou me tornar menos confiável.
Tem gente que confunde essa frase com menos honesto. Não, honesto você vai ser. Se você é honesto, você vai ser honesto sempre. Mas confiável, não. Às vezes você não consegue pagar. Não é que você não quis pagar ou que não pôde pagar. Não, não deu, uai. Uhum. Então, mas aquele não é um momento bom de você se apresentar para quem quer que seja, né? Então, assim, eu vendo, eu tenho um baita cliente. Eu tenho lá os meus 10 maiores clientes. Eu vou neles, eu entro em contato com eles todo mês? Não? Por que não? São meus 10 maiores clientes. Geralmente, o seu maior cliente, ele tem um percentual grande do teu negócio. E aqui fica uma dica, hein, pessoal? Se o teu maior cliente é maior do que 8%, fique sabendo que você está fora da regra da Toyota. Toyota não deixa o maior cliente dela ser maior do que 8% do faturamento dela. Então, se você tem cliente aí, que nem eu já vi, gente com cliente de 50%, isso aí não é cliente, isso aí é problema, É tá? sócio. Isso aí é sócio e o dia que ele quiser toma a tua empresa. Então, se liga. Você tem que conhecer seus clientes, você tem que trabalhar junto dos seus clientes, você tem que se apresentar para eles e você tem que acompanhar todo mês. Porque vai chegar um mês, você vai virar e falar, campeão, esse mês aqui eu preciso que você compre mais 30. Né? Você está comprando 150 embalagens, você compra 180. Me ajuda. Se ele for teu amigo, se você pagou um churrasco para ele, se você pagou uma cerveja, um café, ele vai levar os 30. Ninguém vai brigar por causa de um número tão pequeno. Agora, se você nem conhece ele, pode ser que ele ache que você está sendo interesseiro. E aí eu vou te contar um segredo, não conta para ninguém, fica só entre nós três aqui. Você está sendo interesseiro, né? É, Eu apareço lá só na hora que deu tudo errado para na hora que eu mim. preciso. Não. Então, esse não é o momento certo. Outra coisa que acontece no pré é eu entender o macro. No começo desse ano, o que eu falei para vocês lá no grupo? Muito cuidado, pessoal. Esse ano aqui vai azedar. Nada de investir, Nada de investir nada de forte, inventar. nada de Inventar inventar, moda. nada de brincadeira, Não, nada é de só um esvaziar o produto caixa. que eu tô criando. Isso, é isso aí. Produto pode. Então, Eu lembro mas disso. assim, eu falei para todo mundo, põe as manhãs. Naquela época, lá em janeiro, o pessoal olhou para mim com a cara de Marquinho. Agora tem uns caras me ligando e falando, você avisou. Eu avisei. Mas como é que eu sabia e você não? O certo era você também estar sabendo, né? É só acompanhar o desenvolvimento da macroeconomia e acompanhar os caras que são grandões, porque esses caras aí, eles adoram falar. Não é difícil. Sabe, você tem gente muito boa no Brasil que adora falar. Tem blog. Hoje em dia, Opa! tem blog que está te avisando, que nem a gente está avisando aqui. Tem blog que avisa, tem site, tem o Banco Central, tem os indicadores econômicos. Tudo isso aí vai te avisando com antecedência. Você pega o costume de ver isso aí. Então, eu não olho isso aí todo dia. Mas na primeira segunda-feira de todo mês, eu olho. É uma rotina minha. E eu nem tenho mais comércio. Então, assim, é uma rotina que eu criei durante muitos anos. Primeira segunda-feira de todo mês, eu olho. Vai dando para gente uma noção de eu estou indo bem ou Quais não estou indo são os bem. lugares que você pode indicar que são fontes confiáveis? Os indicadores econômicos do Banco Central, que tem lá, todos eles estão lá dentro. O Ministério da Economia também mantém o site de indicadores econômicos, que é muito bacana. Tem os indicadores de confiança do mercado, que se você digitar lá confiança do mercado, vão aparecer 3 gráficos lá que você começa a pegar, que aí a indústria pesada já está te avisando quando brecou, porque no Brasil as coisas não brecam, no Brasil não, no mundo todo. As coisas não começam a brecar pelo comércio ou pela prestação de serviço. Elas começam a brecar pela indústria pesada. O cara para de comprar a máquina de fazer máquina. Opa! O cara para de comprar papelão. Parou de comprar papelão significa que as pessoas não estão embalando, as caixas são de papelão. Então parou de embalar. Se a indústria de embalagem brecar, pô, você está com um problema Tem o grave. do Pão Puma, né, que você Tem fala pra gente. Essa é um boa você falar aqui, para conta todo para o mundo. pessoal. Esse é mais difícil de pegar o dado, mas ele existe. Se você curiosar por aí, você vai encontrar. O Pão Puma é excelente. Ele vende todo dia, recebe em dinheiro todo dia, e se você conseguir alguém que divida com você as vendas, e isso acontece, você vai acompanhando, ele breca antes do resto. Faltou dinheiro, as pessoas começam a comprar 2 pãezinhos e não um Pão Puma. Um Pão Puma hoje está custando 9, 10 reais, às vezes até 11.
O pãozinho não. Aí a pessoa para de comprar aquele pão ali e ela começa a comprar 2 pãezinhos. E isso aí dá para você, com o tempo, vai ganhando uma noção. Oi, ó, onde é que eu estou aqui? Então, tem essas indústrias que elas são muito boas para antever o que está acontecendo. Por quê? Porque ela é obrigada a brecar antes. O cara não encomenda hoje o papelão para a caixa dele. Ele encomenda o papelão. Indústria de celulose, muito boa, tem indicadores de celulose excelente, e esses aí são os caras que vêm antes do papelão. Indústria de celulose vende para o papelão. Então, esse também. Mais difícil de você estabelecer as correlações, mas também serve. Se você olhar, as curvas elas começam a se espaçar, mas a curva é a mesma. Você vê, oi, o papelão, a celulose está caindo. Pouquinho depois começa a cair o papelão, porque o cara já não comprou a É celulose, porque ele não vai sequencial, é fazer, é dominó, né? É sequencial. dominó, efeito Isso dominó. aí. É um efeito dominó e a curva vai para frente. Vou compartilhar aqui o que você disse até agora. Você trouxe 5 dicas aqui de como trabalhar no preventivo. Primeiro, conheça e participe do seu ecossistema. Segundo, se relacione, crie conexão com as pessoas e os lugares que vão te abrir portas no dia da dificuldade, Isso aí. ok? Então, bancos e etc. 3, crie conexão e relacionamento com os clientes, principalmente os seus maiores clientes, Isso. porque eles, de certa forma, eles são responsáveis por grande parte do teu faturamento. 4, você foi falando, eu peguei aqui, capacidade de pedir ajuda. É isso aí. Ca- Não, mas essa daí é Capacidade de uma, pedir isso aí é ajuda. uma Que coisa. triste que não é. 5, conheça o macro, grandes negócios, seus resultados, acompanhe a economia. A gente trouxe aqui alguns indicadores. Banco Central, confie do mercado? É, Confiança? confiança no mercado. Confiança do mercado e Pampulha, papelão, celulose são indicadores. São Você indicadores. complementa com mais alguma coisa? Não, eu acho que isso aí Esses tá bom. Não precisa, porque com o tempo você vai descobrindo um indicador que é melhor para você, né? Para o teu negócio. Ah, eu procuro ver, o salão de cabeleireiro. Se você conseguir uma fonte na indústria de tintas e cosméticos, olha que bacana. Esse cara vai te falar se o resto está indo bem ou não. Não acontece de você ter lá, a Joico foi bem pra caceta, mas o mercado foi mal. Não, Uhum, o mercado vai mal, breca o todo. o beco todo. Então, não, a vela brecou, você já está sabendo que a coisa não foi muito bem. É mais difícil de conseguir esses indicadores, mas quando você está dentro do negócio, você descobre eles. Você vai conversando e vai descobrindo. O importante é você desenvolver essa disciplina de Criar o fazer hábito essa análise. de Essa daqui é e aí como se você vai fosse o seu radar. testando vários até que fala: "Poxa, isso aqui funciona para Esse mim. funciona para Nossa, mim, eu vou focar nisso exatamente. daqui, Esse aqui vai me acompanhar". se eu sou uma empresa prestadora de serviço, eu tenho que procurar coisas que fazem um pouco de sentido com ele. Outra coisa que eu também falo muito é, checa o seu concorrente. Desenvolve um canal de comunicação com o seu concorrente. Você não precisa dar para ele informação. Uma parceria, né, e aí é Ó, mútuo, estamos onde todo juntos, como mundo é que nós ganha estamos nisso? mesmo. Você tem que entrar no ganha-ganha e precisa criar esse ecossistema seu, Essa essa conexão, né, você vê conexão. como a conexão a gente sempre precisa de pessoas, né, Sempre precisa. sempre cai no pessoas. É. Pessoas, ela tá em todo o Invariavelmente, e a ecossistema, tua todos os solução vai ser pelas stakeholders pessoas, são você pessoas. não vai conseguir sair sozinho. Não tem nenhum homem que seja uma ilha, né. Você precisa de ajuda. Ou seja, quanto maior a tua capacidade de se relacionar, Maior tua capacidade de evitar entrar na crise, e se você entrar, mais maior a fácil de capacidade de sair, porque sair. você tem pessoas para te ajudar. Então a Isso aí. gente trouxe 5 medidas preventivas para a crise. E agora, a gente consegue 5 para quem já está na crise? Consegue. Então vamos Vamos lá. lá. Bom, não sei se 5, mas vamos lá, tem que algumas são mais complexas, Conforme mas você vamos for falando, acho que eu vou isso, ajudando você aqui. vai ajudando, por favor. A primeira delas entrei na crise, eu geralmente percebo que eu estou em crise devido ao fluxo de caixa. Então, senta em cima do fluxo de caixa. Se eu estava prestando atenção 10 minutos por dia sobre o que está acontecendo no fluxo de caixa, eu vou começar a prestar atenção 1 hora por dia. Se eu não planejo, eu vou começar a planejar. E não tenha medo de ir lá pedir para o seu cliente
e para o seu fornecedor empurrarem as coisas. É muito melhor empurrar do que não pagar ou receber fora do tempo. Então vamos entender. Ah, eu sou um cara que estou vendendo há 30 dias. Estou vendendo há 30 dias, entrei numa crise. Eu vou ligar para o meu cliente, vou falar, velho, posso antecipar esse recebimento? Você tem como me fazer alguma coisa? Às vezes, se você der um desconto, às vezes, se você prometer uma bonificação, às vezes, se você entregar para ele um produto que está sobrando, está em outra cadeia ali. Ah, eu forneço para drogaria. Pô, eu tenho, sei lá, um material lá, lencinho umedecido que eu tenho guardado lá no canto. Não está vendendo. Ah, eu viro e falo assim, velho, me dá um desconto, me dá um adiantamento e eu vou te dar as caixas de lencinho bonificada. É impressionante como a gente consegue acertar essas coisas de maneira que os dois se entendem, porque para o seu cliente, e aqui agora vamos entrar numa parte difícil. Empresas em crise, elas têm que ser transparentes. Elas não podem ser bobas, tá? Se eu sair gritando crise, 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 não tenha surpresa se todo mundo bloquear teu crédito. Você ficou gritando crise. Então, a comunicação com o mercado, né, ela tem que ser muito cuidadosa. Mas não tenha medo de chegar para o seu cliente e falar: me antecipa o pagamento. Quebra um galho para mim. Estou com um probleminha aqui. Engasgou um negócio aqui, eu estou com um probleminha. Para o seu fornecedor, é a mesma coisa. Velho, estou te pagando em 30 dias. Esse mês aqui, trupiquei. Posso te pagar 45? Tenha por certo que você vai pedir 45, se ele te der, vai te dar 40. Mas uma coisa é verdade, Bruno. O não você já tem. Você Ok. começa com não. Então você vai lá e pede. Ah, e eu bato em quantas portas, Flávio? Quantas necessárias. Bati em Se 3 for portas, não necessária consegui. todas, você vai Se em tiver aqui todas. todas, eu vou em todas. Eu preciso ir com cuidado no discurso. Então, a primeira coisa que a gente faz quando a gente vê uma empresa Você em vê que crise, quando você tem conexão com essas pessoas, elas vão querer te ajudar. Existe vão uma querer reciprocidade. com É. certeza. Por isso que eu falo, Uhum. cava o poço antes de sentir sede. Tá. A hora que você estiver sedento, caindo nas barrancas do deserto, aí já é mais complicado. Às vezes você não tem energia suficiente para chegar no próximo, na próxima, na próxima água, né? Mas se você fez tudo mais ou menos certinho, você vai ter essa credibilidade para colocar. Então, o primeiro é senta no caixa. Senta e aí tudo aquilo que não é necessário, naquele primeiro momento você breca com tudo. Primeiro momento você breca com tudo. Tem gente que fala assim: "Ah, Flávio, se eu brecar aqui, vou perder ali". Não, no primeiro momento a regra é breca tudo. O Você que é o não breca tudo? breca tudo é: "Não estou precisando, não compro". Tá, não compre. Não compra. Então, eu já Tá. fui em empresas que o cara fazia o pedido para um mês. Mas espera aí, eu vendo quando? Todo dia, Flávio. Então espera aí, não dá para eu receber todo dia? Não, todo dia não é viável, Flávio. Precisa ter pelo menos, eu já cheguei em outras que a desculpa era assim: "Ah, eu só vendo para você caminhão com 45 toneladas". Ué, fiquei procurando outro fornecedor até que encontrei um que me entregava o caminhão com 6 toneladas. 6 toneladas daquele produto para mim dava para a semana inteira. Nossa, ia fazer muita diferença Ia financeiramente fazer muita falando. diferença, porque o ticket que eu vou te pagar não é mais de 100, vou te pagar um ticket de 20. Pô, bacana. Já é 20, ó, já economizei na tua conta antiga uns 80 aqui. E aí você vai destinar, mas senta em cima do caixa. Senta em cima do caixa, não gastar nada que não precisa. O não precisa, pense muito, para quem é comercial, em termos de estoque. E pensa muito naquilo que você realmente precisa. Ah, ó, eu tenho aqui uma internet, que eu tenho a Que é internet, até a tenho a redução de TV. custo, né, É tentar isso aí. trabalhar em cima da redução de custo. Isso. Vamos Eu vamos tenho que olhar. brecar. Às vezes, não é nem redução de custo, Bruno. Às vezes é brecar pagamentos e ver aquilo faltar. Mas depois eu volto ali na frente e recupero isso. O que eu não posso deixar acontecer é eu entrar numa sequência de não pagamentos que vai deteriorar ainda mais a minha situação no momento seguinte.
Então eu tenho que brecar tudo o que eu posso. Ah, eu vendo chaveirinhos. Ah, eu vendo muito pouco chaveirinho. 3% da minha venda é chaveirinho. Tá, eu posso ficar sem vender chaveirinho uns 5 dias? Ah, Pode. 3% da minha vida pode. A padaria pode ficar 2 semanas sem vender chiclete? Pode. Uhum. Ah, Flávio, está faltando chiclete, vai passar uma imagem ruim. Se você parar para prestar atenção numa padaria, você vai ver que o que não pode deixar de faltar é o pão doce, Entendi. a broa, entendeu? Esses aí eu preciso Seria defender. deixar de investir, colocar dinheiro para receber de volta em coisas que não vão fazer diferença naquele momento, Tem né. aquelas coisas, todo Tá. mundo tem aquele produto que é de baixo giro. Principalmente comércio aqui, a gente tá falando bem para comércio, né. Comércio é muito, Compra e muito venda. tranquilo isso aí. Tem aquele item lá que eu compro e às vezes ele fica 6 meses parado lá para ir. Então não gaste dinheiro Não com gasta isso. dinheiro com isso. Outra, Melhor pega tem que esse ficar em item falta, aí que é de baixo giro, faz uma liquidação dele, velho. para entrar dinheiro em caixa Faz rápido. isso aí entrar dinheiro, Tá, toca fogo nessa história toda. Trabalhei numa indústria, eu vou falar só em número de unidades, a gente tem que tomar muito cuidado aqui com o que a gente, no meu caso, né, às vezes sim. falar o nome de uma indústria eu atrapalho mais do que ajudar. Uhum. Então, trabalhei numa indústria, eu entrei lá e eles tinham estocados, eles vendiam eh, 8, 9 milhões de itens por mês. Eles tinham estocado 22 milhões de itens, naquele momento. Tinha Ou seja, tem dinheiro em caixa 2 meses, parado. exatamente, tinha 2 meses e meio lá dentro. E você sabe quanto é? A gente tinha uma reclamação de 2,5% do que a gente vendia dava reclamação porque a gente entregava fora do prazo. Nós fomos reduzindo isso e o nosso estoque passou a ser o do giro quase que automático, fiquei com 7 dias de estoque. Eu tinha 2 meses e meio. Eu diminuí aquilo lá em 9, 10 vezes, né? E o meu número de reclamações por entrega atrasado caiu. Aí você fala assim: "Como aconteceu Resolveu isso?". 2 problemas de uma. Nós resolvemos 2 problemas de uma vez. Daí nós começamos a entender que o que que acontecia? Ah, velho, quando trabalhava-se naquele sistema, estava fácil. Então o cara virava e falava: "Ah, o que que eu vou fazer? Item 1, item 1 vendi o mês passado", como se fosse vender de novo esse mês, "vendi o mês passado 50". "Ah, então mete 50 para fazer". Ô Flávio, aí além dessa parte de fazer giro rápido de dinheiro, né, com o que tem, você a gente coloca energia na venda também? A pessoa que está aqui precisa colocar energia, só que às vezes precisa colocar dinheiro para energia nessa venda. Como é que você encara isso? Ó, a primeira coisa que aí vamos falar, já não é mais a primeira, né, agora já estamos na segunda coisa. Já tô na quinta, Ah, já tá aqui. a gente conta. Tá bom. Uma das primeiras coisas a fazer na equipe comercial, depois que você sentou o caixa e verificou, eu geralmente vou para cima do comercial, tá? E o comercial, ele tem que estar azeitado. E ele tem que estar azeitado por dois motivadores. E funciona muito bem no Brasil. Eles estão acostumados com isso. Um é o incentivo para ganhar. Então, muitas das empresas que eu vou têm incentivos desalinhados para a equipe comercial, o que é muito complicado. E aí eles têm que ter o incentivo do ponto de vista de criar aquela disciplina, ou seja, eles precisam ter algum tipo de disciplinador daquela situação onde eles estão. Então, o comercial ele tem que dividir com você os seus medos. Meu medo é não vender. Ó, então, espera aí, vou chamar a equipe comercial. A equipe comercial eu vou colocar ela super, super alinhada com isso. Geralmente o cara do comercial ele trabalha onde ele gosta. Vendedor dificilmente fica trabalhando muito tempo onde ele não gosta. Pela natureza do tipo de atividade que ele faz, ele pula rápido. Se eu não estou no lugar que eu gosto, ele pula rápido. Então você tem que saber se utilizar dessa paixão pelo negócio que os caras do comercial têm. É bem diferente em relação à produção, em relação aos escritórios, né? Na contabilidade você tem gente que trabalha a vida toda num lugar que não gosta. É da natureza dos contadores serem muito conservadores. Uhum. Eles não são de se atirar muito e trocar de lugar. Já os caras de marketing e vendas, espirrou, ele foi. Não sei o que eu tô pensando, porque tem que intensificar as vendas, aí foi essa pergunta, mas
Tô te falando um cenário dos clientes que eu atendo, por isso, é uma realidade. A maior parte das empresas que eu atendo são empresas de serviços. E essas empresas de serviços, quando eu não peguei nenhuma em crise, a gente já pra gente trabalhar com prevenção, mas em crise, como a gente tá falando, não. Mas tô pensando aqui que aí é pior do que o que eu a pessoa já está em crise e muitas vezes ela entrou em crise porque a realidade que eu conheço dessas empresas é que entrou em crise porque não tinha energia comercial, estava na indicação. Você vai ver que a grande maioria é porque tá. Aí ele entra num momento que, opa, agora eu preciso intensificar as vendas. Que vendas? Você nem tinha vendas. Se essa venda ela não era provocada, ela era passiva, ela era automática. E aí, aonde ele tem que parar e falar, pô, agora eu preciso investir. Eu preciso investir para ter o comercial, eu preciso investir no marketing, eu preciso investir no tráfego pago. Só que exatamente agora eu não tenho para investir. E aí por isso que foi uma pergunta, o que Esse que é essa o hoje em dia a gente tem algumas ferramentas de guerrilha que são muito boas, né. E o que que eu chamo de guerrilha? Esse termo serve mais para marketing e vendas, né. Tem até livros escrito, ó, marketing de guerrilha. Marketing de guerrilha é muito simplificado aqui, correndo o risco de falar mas é aquele marketing aonde você utiliza o maior número possível de ações com baixo custo e alto impacto. Essas tá, ações, elas existem em todo o mercado. São ações de baixo custo e alto impacto. Ah, significa que ela vai alterar a tua situação? Não, mas você precisa dar, e eu sempre comparo o trabalho do turnaround com a primeira pedalada da bicicleta. captei, Captou? captei. Então seria basicamente o seguinte: preciso gerar ações para ter esse giro rápido. Então uma forma seria, vou contratar vendedores, mas só pago com comissionamento. Excelente! E você vai descobrir que tem um monte de vendedor que No resultado, adora aumento. não, e ele adora o discurso do desafio. Então aquilo que é um ponto fraco seu naquele momento que você está em crise, você tem que ter a habilidade, criar um storytelling nessa história, mas você tem que ter essa habilidade, essa é a habilidade do empreendedor, de entortar a coisa e fazer ela parecer como uma Oportunidade. oportunidade. Então, vem, velho, porque a hora que isso aqui crescer, você vai junto, nós vamos junto, e vai O que é mesmo. verdade, O que porque é se vai a gente verdade, quer se gente você boa é um cara mesmo. bacana, É. você vai O junto. sonho dos empreendedores é ter gente boa É no isso, negócio. exatamente. Então Hum. vamos junto. O que eu só falo é que a cadência, como eu disse, ela tem que ser mais rápida. Então, atenção, empreendedores, você está em crise, não adianta você ficar chamando, ó, e isso já acontece muito. Ah, vamos mexer nessa equipe comercial. Ah, já chamei 2 vendedores. Não, criança. Mas põe 30. É, chama Até porque a gente vendedor, sabe que 80% não organiza. vai vender. Isso, Já é uma mas tendência. organiza a coisa de maneira que faça sentido. Eu estava numa empresa em crise, a gente vendia para o Rio de Janeiro, não vendia para o Espírito Santo. Um dia eu perguntei para o diretor de vendas: "Por que que a gente não vende no Espírito Santo?" A resposta foi horrível: "Não sei". Ah, ele não tinha afinidade com o Espírito Santo, não tenho a menor ideia do porquê, Tá. não sei porque foram para o Rio de Janeiro, Ou provavelmente seja, essas são coisas que aproveitar você todas as todas as possibilidades. possibilidades. É "Ah, isso. Flávio, eu vou ganhar menos vendendo em Santa Catarina". Tá. É menos, mas vai ganhar? Vou. Então vamos Ô, fazer. campeão, Até porque tem curva de aprendizado desses vendedores, então quanto mais você vai potencializar chama mais. mesmo, não fica acanhado. Esse negócio de ficar acanhado com o tamanho da equipe comercial é próprio de quem é acanhado. Uhum. Então eu sou acanhado, eu não quero fazer muito não gosto de Sabe fazer que eu muito vou barulho. aumentar minha equipe comercial depois desse papo aqui. É que tá pequenininha, tô falando sério, tá, Não, não, gente? então É que eu tenho aquele receio de algumas coisas, já que eu dividi com você, de conta de qualidade, porque consultoria é complicado para algumas coisas, mas para o digital já dá para escalar mais. no digital dá para escalar, Bruna, e no presencial, no cara mesmo, Também. também dá, porque acontece uma coisa, eu solto o bicho, eu solto lá. Eu vou contar para você, entre o experimental e eu experimentar um vendedor e eu testar se ele é bom ou não, eu conheço algumas pessoas que elas não são boas. Eu já trabalhei com uma moça lá de Campinas, ela você falava assim: "Ó, eu preciso de um cara assim, quadradinho, um cubinho". Ela trazia um cubinho, daí você falava assim: "Agora eu preciso de um cara taça". Ela te entregava Ah, a tá. taça. Só tem um problema, isso aqui leva tempo. Ela tem que ir lá no mercado
e procurar Sim, 500 a caras gente assim, faz isso. para depois É colocar 2, aqui. 3 meses, às vezes, pra achar uma Isso, pessoa 2, 3 meses. Daí eu viro e falo assim: perfeitinha ali, Filha, chama uns 20 caras assim e põe eles para trabalhar. pra 3 encerrar. caras, você vai descobrir que são assim. Aí o que que eu faço com os outros 17? Vai, se E liga, é processo seletivo natural. processo seletivo. Eu adorei essa Isso. expressão, processo seletivo natural. Os mais aptos vão para frente. Os que não são aptos desapareceram. As girafas de pescoço curto morreram. Por que, que não tem girafa de pescoço curto? Porque as que tinham morreram, velho. Pô, fim de papo. Eu tenho aqui os 5, veja se é isso. Vamos lá. Vamos lá. As 5 ações, para quem está em crise. Primeiro, intensifique teu fluxo de caixa. Trabalhe na redução de custos e breca a compra. Para de gastar com coisas que não vão gerar dinheiro rápido. Aí, muito bem Segundo, colocado. planejamento. Cuide bem para fazer a projeção e se planeje daqui para frente como é que tem que ser para você não se perder, para você ter uma visão de longo prazo financeira. Terceiro, negocie com os seus clientes. E com seus fornecedores. Esse é o quarto, Esse é o quarto. negocie com os seus fornecedores. É Então o meu isso aí. ficou 4, negocie com o cliente, tenta antecipação. 4, negocie com os fornecedores, tente adiar o pagamento. Isso. 5, faça dinheiro com o que você tem. Estoque, enfim, vendas rápidas e intensifique o teu Eu tenho comercial. uma. Eu cheguei numa empresa, nesse último aí, eles tinham comprado um terreno, nesse último item. Eles tinham comprado um terreno para fazer a nova fábrica. Aí entraram numa baita crise. Se atropelaram. Então, para você ver como estava errado o entendimento deles um ano antes desse momento. Eles estavam comprando um terreno gigante para fazer uma nova fábrica. Graças a Deus não começaram a fazer. Mas eles estavam achando que o negócio estava explodindo de bom. E o negócio, de repente, solapou. Venda o terreno. É uma tonelada de dinheiro no terreno. Menina, isso aí levou uns 3 meses para convencer o pessoal a vender o terreno. Só venderam o terreno e aí venderam mal, notoriamente, que tiveram que vender mais apressadamente do que devia. Mas assim, olha, aquilo lá não é útil para mim naquele momento. Flávio, vou perder dinheiro aqui. Ué, Mas tá parado, você você tá no tem momento. Lembrando que a gente está exatamente. falando, não estamos falando de quem vai entrar na crise, a gente está falando Nós de quem falamos já que já está na está na crise. crise, já me Hum, atolei. Tô com a água por aqui, Precisa de dinheiro velho. rápido. Adoro uma cena, eu Eu uso. entendo até como um passo para trás para dar 5 para frente, né? Já assistiu, você não, né? Mas a Volta ao Mundo em 80 Dias. A Volta ao Mundo em 80 Dias é um filme muito legal, eles regravaram há pouco tempo, uns Não. 10 anos atrás, pouco tempo para mim é 10 anos. 10 anos. Mas A Volta ao Mundo em 80 Dias é um filme de 69, 68. E é muito legal porque tem um trecho que o cara ele fez uma aposta, ele apostou muito dinheiro que ele dava a volta ao mundo em 80 dias. Na época que isso aí era um desafio. E na última etapa ele sai dos Estados Unidos e está indo para a Inglaterra. E no meio do caminho ele pede para acelerar porque ele ia perder a corrida. E era aqueles barcos de movido a carvão. E chega um determinado momento que acaba o carvão. Ele não tem dúvida, ele compra o barco e começa a desmontar o barco e jogar na caldeira. Por quê? Porque o objetivo dele não é ficar com o barco, não é chegar no fim da viagem. O objetivo dele é chegar no fim da viagem em menos de 80 dias. Só funciona se isso acontecer. Se não acontecer, deu ruim. É a mesma coisa com a gente. Eu tenho que chegar lá no final. O que é o final? O final é ficar vivo. Vamos entender. Para você chegar no final da tua etapa, para você chegar no teu propósito, você tem que estar vivo. Então, eu tenho que, em algum momento, fazer alguns sacrifícios. E são dolorosos. Eu vou ter que mandar embora aquele cara que é meu sobrinho, né? Aquele que estava lá, não tinha um cargo muito claro, ele é meu sobrinho. Então, vou ter que mandar embora os caras que estavam lá. Eu mantinha lá a casa de um ex-amigo que teve dificuldade. Essas coisas eu tenho que funilar. E eu tenho que entender o conceito de sacrifício. Eu tenho que sacrificar alguma coisa agora para eu poder ter um amanhã. Se eu sacrificar agora e eu tiver um amanhã, eu muito provavelmente vou chegar no meu resultado. Se eu não sacrificar agora, pode ser que eu não chegue. Então, eu acho que o último segredo dessa lista aí, o sexto, é esteja preparado para fazer sacrifícios.
pessoal aí no mercado chama de trade-offs, é tão bonito esse nome, mas são trade-offs, né? Toda vez que eu me vejo numa situação onde eu tenho que te entregar algo que vale mais, mas o outro passo ali na frente vai me levar a uma situação melhor, tenho que fazer trade-offs, tenho que chacoalhar meu barco. Eu vivo sempre falando essa expressão, né? Chacoalha o Uhum. seu barco aí, porque encalhou, se eu ficar parado, E também você fala muito de saída de emergência. isso, eu tenho que saber onde Pensar está. na Como saída é de que é a minha emergência. saída estratégica do negócio? Ah, ó, deu tudo errado. Se eu, né, quando eu estou desenhando o meu negócio, se der tudo errado, eu faço o quê? As pessoas é, É o cenário pessimista, né? então Até mais do que isso, né? eu não Porque chamo de pessimista, eu chamo de sobrevivência. rotas de fuga? Ninguém é rota de fuga. Rotas de fuga. Exatamente. Eu sou um cara que eu entro no cinema quando o cara lá avisa, olha, as saídas, eu olho. Eu sou o Zoró que olha. Tá? Eu também sou o Zoró que lê o manual do carro. Mas para mim essas coisas, eu leio. Aí eu comprei, Eu sei lia lá, antigamente também, por isso eu que eu estou no li. meu, sei lá, Agora eu não leio mais. sexto Corolla, né? Quinto Corolla, não sei, mas continua sendo Corolla. Eu leio. Eu leio porque sempre tem alguma coisa que mudou, sempre tem alguma coisa que eu tenho que fazer e que eu não estava lembrando. E eu já vejo lá que manutenções eu tenho realmente que fazer, que eu não posso esquecer. Porque esse é manual de sobrevivência. Isso aí não é que para o carro seja importante. Isso aí é para a vida da gente é importante. Entrei num lugar fechado, que nem o cinema. 90% das pessoas que morrem no incêndio morrem no tropé de saída, não é torrado. E aí eu não olho onde fica a saída. Aí no momento de pânico, não é Aí aquela não hora tem. para você olhar. Porque pânico, e Aí você morre aí queimado. Tô eu pensando no recomendo incêndio, tô eu pensando no recomendo incêndio. para todo mundo ler aquele livro Inteligência Emocional, para todo mundo entender o que acontece no momento de pânico, que é muito complicado. O cérebro ele é abduzido, né. E isso acontece 6 no pânico. segundos. É, isso aí. 6 segundos. Tu, 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 pum. E aí eu já estou em pânico, eu já travei a minha musculatura, eu já travei o ar, já abri os olhos, já está tudo opa, ali eu não consigo mais pensar. Agora veja, eu já Inteligência tracei é Daniel Goleman, né? Daniel Goleman. É, boa. É. Daniel Goleman ele explica bem claro esse mecanismo que eu acho que é importante as pessoas entenderem, porque é um mecanismo que acontece com todo mundo. E se eu não estou preparado, a hora que soa o alarme, o que acontece comigo é pânico, por 2 motivos. Um, é para ser pânico mesmo, eu tenho que Uhum. acelerar os meus batimentos cardíacos, é para ter medo mesmo. Estou vendo um dinossauro, né, aquele negócio, opa. 2, o cérebro da gente ele é implacável, e é uma máquina muito eficiente. Eu não me preparei. Se eu me preparei, ainda dá para você brecar e falar: "Oi, é E o por aqui". cérebro não distingue o real do imaginário. Se Não, você se preparou, ele reconhece aquela situação como: "Ah, não é novidade pra mim". isso, é É isso. exatamente, muito bem, Bruno. Excelente, não é nem bom, excelente. É. O cérebro, ele tem que estar preparado para aquele caminho. O troço chama caminho, eu vou ter que colocar um passo atrás do outro naquele rumo, né. Eu adoro quando aquelas pessoas vão lá falar no avião: "Ó, fecha assim o cinto". Já aconteceu de eu entrar numa emergência no avião, não foi uma emergência séria, mas aconteceu. O tanto de gente que entrou em desespero completo é enorme, é enorme. Aí você fica assim: "Vão passar em cima de mim". Não, é porque você É. fala assim: "Ah, pô, agora pior, agora pior". E não é verdade, né, não é verdade. Se tivesse prestado atenção, ia falar assim: "Oi, calma, que ainda temos isso e aquilo, o que ele está falando é só isso. Eu não tenho isso e aquilo, só falou isso, ó, isso, estamos com um probleminha, respira fundo". A maior parte das pessoas começa a gritar e elas não entenderam a mensagem toda, porque no começo da mensagem Tinha avisado que tinha saída e que tinha ela não precisava se saída preocupar, exatamente, porque tinha alguém já avisado. tinha pensado naquilo, na Então, saída e de assim, a emergência. gente uma vez teve que arremeter o avião e estava numa perna de um furacão. Nós estávamos indo para o México e arremeteu. E o avião realmente passou muito perto do solo, todo mundo assustou. O piloto tinha avisado: "Vamos fazer um pouso, e nós estamos com vento contrário e pode ser que a gente vá arremeter". Ele Ele avisou. avisou.
Eu estava calmo, as pessoas, a hora que o avião inclinou, teve gente que queria sair pela janela pelo buraco, e eu assim, Nessas pessoas até cometem suicídio, isso, e elas fazem infelizmente. coisas malucas. Outra É, coisa que você quer saber? As pessoas querem sair, a primeira coisa que elas fazem é pegar a mala. vai usar mala para quê? Então, o Lico conta essa história, ele tem lá um blog, Músicas e Aviões, eu acho, é o blog dele. Ele conta essa história de que um número enorme de gente morre, porque daí o que acontece? O cara sai com a mala e ele quer sair com o salto alto. Aí ele pula naquela escorregadora lá e ele fura a escorregadora. Daí ela murcha. E aí as pessoas têm que pular de muitos metros, elas não pulam, entopem o caminho, breca todo mundo ali e pronto. Aí eles vão morrer queimados. Então, o meu convite é para que as pessoas pensem, qual a minha saída? E isso é muito importante, porque quem está com uma empresa nessa situação fica realmente emocionalmente extremamente abalado, até porque normalmente a vida dela, ela dedicou aquilo, ela não tem outros recursos, tem uma família, então é muito Se importante. alguém que já com quem eu já trabalhei estiver escutando, ele vai se lembrar, mas no primeiro dia eu falo para todo empreendedor, investidor com quem eu estou trabalhando, você precisa estar vivo. Então, por favor, tente se alimentar, tente dormir, tente fazer, ó, são coisas que eu falo assim, um pouco de meditação de manhã, mesmo para aqueles que não conhecem, só tentar esvaziar a cabeça uma vez por dia, vai bem. Descubra 5 minutos do seu dia para você relaxar. Ah, eu relaxo tomando uma cervejinha. Toma uma cervejinha. Ah, eu relaxo assistindo novela. Velho, pega um tempo, assiste a novela. Porque o pior que você pode fazer é dar aquela sequência zumbi. Mas pior do que isso ainda é morrer. As únicas vezes que eu cheguei muito perto de perder as empresas é quando morre o investidor. Porque o investidor Ele ele é a já alma do não está negócio muito também. novo. Daí, e aí aquela credibilidade que as pessoas tinham nele, ela vai junto com ele. Quem ficou aqui ficou numa situação mais desesperadora ainda. E tem muitos que morrem, viu. Assim, comigo foi uma vez, mas, o histórico é de muita gente que infarta, muita gente tem derrame. Mas agora que a gente compartilhou essas ações preventivas, o risco disso acontecer é muito menor, é só você colocar em prática. Flávio, você foi muito generoso. Você Muito ia falar alguma obrigado. coisa agora, né? Não, não Não? ia falar. Você foi muito generoso mesmo, assim, eu quero agradecer. A gente vai para Apocalipse aqui não é o fim, a gente tende como eternizar, como uma forma de ser uma sucessão. Eu queria saber o que você quer construir através de você, que vai além de você. Eu acho que além de mim seria muito legal, né, se eu conseguir, né, é o meu plano, o meu propósito é partilhar essas ideias, né. Eu tenho feito isso através da Vistage, eu tenho feito isso através de outros canais, mas, eu faço palestras, e aí o que eu gostaria, que eu estou tentando fazer, é distribuir essa metodologia, distribuir esses conhecimentos, porque toda vez que eu salvo uma empresa, eu salvei um número de empregos. Então, o meu negócio é salvar empregos, né, e eu acho que é por aí, isso é o que eu gostaria de fazer. Isso é lindo, tá fazendo, já gostaria não, é o que você É faz. verdade, já fiz. O Flávio, ele a gente chama de share na Vistage. Quer falar um pouquinho da Vistage? Vistage é um conselho compartilhado, é uma empresa onde formam-se grupos, ela fornece o share, né? É uma associação, ela fornece o chair, que é a minha pessoa, geralmente um cara com bastante experiência na gestão de empresas, geralmente um cara já mais velhinho, eh, e se formam grupos de 10 a 14 pessoas, né? E esses grupos eles funcionam como um conselho colaborativo, né? E esse conselho, ele é de enorme ajuda para quem participa. É um conselho revolucionário. Por 2 motivos. Um, ele quebra aquele isolamento que o investidor tem, e existe um isolamento brutal no investidor, no empreendedor, no chefe, no CEO. E esse conselho de primeiros homens, ele junta uma diversidade enorme.
e eles são independentes. É o único lugar onde realmente ninguém ali está interessado em atrapalhar a tua empresa. E está presente em não sei quantos lugares, Está presente, 85.000 lugares no mundo. e está presente em mais de 100 países, só nos Estados De Unidos onde tem tirou 85 45.000 mil? De onde tirou pessoas. 85 mil? Então, pessoas. Então é isso. 45.000, 85 mil, já 45.000 exagerei. líderes estão lá hoje e esse número cresce rapidamente. Eu vou deixar o link embaixo do vídeo, que se você Ah, quiser conhecer a legal. Se vista você quiser de conhecer a Vistage, por favor, olha, é fantástico, fantástico. eu Para tenho aqueles que são gostado muito. primeiros homens nas operações, compensa você, Primeiras né? mulheres também agora, precisa Primeiras atualizar um mulheres, pouquinho. precisa atualizar. Nosso grupo tem Mas eu 4 entendi os primeiros mulheres. homens, você que tá à frente, Isso, ok. isso. O primeiro ser humano, O primeiro ok, ser também humano também vai não ficar fica ruim bom, também, fica viu. ruim. Tá bom. Os primeiros homens tá bom. Os primeiros homens e mulheres à frente do negócio é bem bacana. Muito Flávio, mais uma vez, muito obrigada pela tua participação. E você que está com a gente, continue, porque em breve teremos a 5ª temporada.